Então, eu acho que a palavra de Deus, ela nos socorre também nesse anseio que muitas Amém. vezes nós temos, né? Puxa, por que que eu vivi daquela maneira? Por que que eu fiz aquilo? Não tem solução? Tem. Em Deus tem solução. Em Jesus tem solução para todas as coisas. E depois Uma tem um outro. grandiosa esperança, né, que o evangelho traz Exatamente, nisso daí, exatamente. né? E depois tem uma outra fala dele também no filme, que é quando a irmã dele se acidenta, Uhum. e ele vai dizer assim, a gente só percebe os verdadeiros problemas, não, os verdadeiros problemas das nossas vidas serão sempre coisas que nunca nos preocupamos. Quer dizer, quem é que iria pensar que a irmã, ele tava acho que era uma festa de Aniversário da aniversário, filha dele. aniversário da filha, e quem que ia ficar pensando, olha, eu vou ficar na festa de aniversário da minha filha à espera de uma notícia para saber se alguém da minha família se acidentou no caminho para cá? Não, ninguém faz isso, né? Então o problema chegou quando não havia ali uma preocupação. E ele tenta, naquele momento, voltar, né, para livrar a irmã do acidente, mas não consegue porque senão alterava o filho filho, dele. né, a fecundação e tal. Isso. Para mostrar o que o filme, de alguma maneira, também está mostrando. Olha, ainda que esse anseio de voltar no tempo resolva algumas coisas, não resolve todas. Exatamente. Não Aliás, resolve traz todas. muitos problemas, se for analisar, assim. Exato. Agora, o que resolve todas as coisas? Jesus. Exato. Jesus resolve todas as coisas. Então, voltar... A gente né? cai nesse engano, né, de se eu voltasse lá Se eu atrás, fizesse eu diferente... teria Exato. consertado Aham. X e X coisas. Ou então, às vezes, a gente fica olhando e diz assim, puxa, se eu tivesse feito diferente, eu tivesse vivido diferente, ou tivesse falado diferente, seria diferente. Não, Mas sabe o que talvez não. fosse um exercício interessante? A gente olhar até para essa perspectiva de essa capacidade, imaginando que nós tivéssemos essa capacidade de voltar no tempo. Quantos de nós que já pensou isso, pensou assim, algo que envolve voltar no tempo, não por uma questão tipo de uma realização pessoal ou do seu ciclo próximo, social, familiar, etc., mas que tivesse uma ligação com Deus, porque isso também está muito associado sobre aquilo que é importante para nós. Porque quando nós olhamos, por exemplo, a cada movimento que ele faz, tem um agente de interesse para ele. Por exemplo, quando ele volta no tempo com esse amigo do pai dele por causa da peça, o interesse dele é o quê? Tentar melhorar a vida daquela pessoa. Quando ele volta, por exemplo, para a menina, uma primeira menina que ele conhece, é sempre na tentativa de conseguir o relacionamento com uma pessoa perfeita que, em tese, seria aquela menina. Agora, quando nós pensamos em voltar no tempo nessa perspectiva, se nós tivéssemos essa capacidade, o quanto nós pensamos em algo que não está ligado ou relacionado a alguma coisa que é de interesse nosso ou de outro, né? Que é simplesmente de algo que eu realmente precise da perspectiva divina. Ou seja, ó, quantas vezes eu vou dizer assim, não, eu vou voltar no tempo e vou deixar de fazer isso porque isso desagrada a Deus. Ou é sempre numa perspectiva, me parece, quando a gente olha para isso, Sim, um um benefício para alguém, para alguém, uma coisa muito né? material ainda. Quase fala com o primeiro filme, né? A questão do tempo, uma moeda, assim, algo material. E isso é algo que a gente tem que olhar e tem que pensar, né? Porque, no fim, quando a gente vai ver o que o pai dele tem como último grande pedido na relação com ele, quando ele descobre, tipo assim, agora eu tenho que fazer o meu último encontro com o pai, porque a esposa tá grávida pra Então. ter a luz a qualquer momento. É engraçado que nessa cena, quando eles estão na cama, ele fala assim, não, eu conheço milhares de caminhos pra maternidade. Por quê? Dá a entender de que Sim. ele tá sempre voltando no último instante pra É. poder estar com o pai de novo. Exatamente. Porque se ele voltar depois do filho nascer, dá aquele problema todo. O filho muda. Exato. Então, quando ele volta a última vez, ele fala pro pai assim, ó, agora é a última vez, cara. Me dá um beijo que acabou. Eu não vou voltar mais. E o pai diz assim, então deixa eu voltar pra um último momento. Aí você vai pensar assim, agora ele vai voltar, tipo, pra aquele dia que vai desfazer. Não, só pra estar com tempo de qualidade com o filho dele. Ele volta Né? o filho tá Ele pequeno, volta o né? filho pequeno ainda, Na criança na praia. praia, jogando pedra. E é engraçado que tem uma parte do filme que diz assim, a mãe vai falar pra Nora, ai, não sei porque eles gostam de ficar jogando pedra na água. Né? Então eles voltam pra aquele Sim. momento. Esse filme, ele, se tu pegar Tem desde o vários início, tem ganchos. vários easter eggzinhos ali. Exato. Né? A irmã, desde o início, já tem problema com o namorado, vai demonstrando isso, né? É interessante porque eles voltam do enterro do pai, né? E chega em casa, passa ali um dia ou outro e a mulher vira, vamos ser outro, né? E aquilo pesa, porque, tipo, Ele sabe agora. se eu tiver outra, eu já não vou poder mais voltar pra ver meu pai. Porque se eu voltar, acabou. Vai ter meu filho, não, né? Então ele fica, né? Que nem tu falou, ele já voltou várias vezes ali pra ter o pai dele. Até o momento que ele, não, agora eu tenho
tem que parar de viver o passado, tem que viver o futuro, tem que ir pra frente. E isso tem a ver, Adriel, com aquilo que a gente falou. Viver a perda, o luto, faz parte da vida também. Então, em algum momento. E isso é pra ver, né? Esse poder, entre aspas, que ele tinha de voltar e encontrar o pai também não era solução. Por quê? Uhum. Porque no momento em que para ele poder avançar no seu relacionamento, casamento, construção da família e ter outro Tinha que se filho, desligar daquilo. não podia Pois. ficar voltando. Ou ele ficava voltando e não vivia a perda do pai, portanto não vivia o luto, e aí, consequentemente, teria o filho, ou ele não teria mais era o segundo, terceiro filho? O terceiro. É o terceiro. Terceiro filho, e teria ele e não poderia viver o pai. E a vida ela vai a cada dia, vai andando pra frente. E em- Então ele tinha que viver o luto, ele tinha que viver a perda do pai, que faz parte do ciclo da vida, para dar vida a uma nova vida. Sim, E e é educar, e interessante, construir, exato. ensinar aquela nova vida. E é interessante porque a gente vê o fim de duas possibilidades ali. O pai acaba por entender que acabou, Uhum. ou seja, meu filho poderia voltar e eu viver mais um pouquinho, mas agora já não dá mais. Então, né, Exato. então eu vou aproveitar o último momento, o momento mais alegre da minha vida com meu filho, que foi jogar pedrinha na praia, né? Exato. E ele, essa situação de que não vai mais poder ver o pai, que a partir de agora ele vai ter que lidar com essa situação. E tem também uma outra questão, né? O próprio facto que vocês mencionaram antes, do pai não poder usar o poder que ele tinha pro momento em que antecedia o cancro na vida Uhum. dele, mostra que voltar no tempo também não é solução. Exato. Porque se ele se tratasse ou resolvesse o problema da sua doença, isso afetaria toda a construção posterior que veio da família. Então o ponto não é conseguir voltar, o ponto é viver Fazer. O que eu vou fazer a partir daquele a fato partir daquele constatado? momento, né? E isso, obviamente, nas escrituras até vai nos trazer um princípio, inclusive nos evangelhos, né, de cuidar do dia de hoje, que cada dia tem o seu mal, então viver com sabedoria, sabendo que haverão decepções e situações no dia de hoje, mas que eu tenho que estar preparado em Deus para enfrentá-las. Não significa que em Deus eu, né, não vou vivê-las ou não vou enfrentá-las, mas tem que estar preparado. Então, a perseverança, alegria, amor, tudo aquilo que Deus atribui a mim e nos convida a ter na nossa caminhada nessa terra com Ele, isso tem que estar presente na minha vida. Para que quando eu viva isso, eu tenha o recurso, né? O que eu preciso expressar aqui, no meio dessa situação caótica? Ainda assim eu tenho que encontrar alegria aqui. Mas aonde é que eu vou encontrar ela? É voltando? É não vivendo? Não, é em Deus. Então eu vou passar por essa situação, apesar de ser ruim, com a alegria, com a expectativa, com a perseverança, e assim vai. Então eu acho que isso vai nos levar, né, de uma maneira assim inevitável a olhar que a solução para tudo que nós vivemos está em Jesus. Não está no tempo presente, não está no futuro, não está no passado, mas está em Jesus. Que Jesus esteja hoje, no tempo de hoje, no dia de hoje, nas nossas vidas, sendo Ele o centro da vida. Não a felicidade, não a busca pela perfeição, mas Cristo. Ele é perfeito e Ele tem o tempo sobre todas as coisas para nos conduzir no tempo dele. Ele é o Senhor do tempo, não é? Vai guiar a nossa vida, e a nossa vida precisa ser dentro dessa perspectiva de que todo o tempo é sagrado e é diante dele, não é? É perante a face dele. Né? Eu acho que é extraordinário as lições desse filme. Aquele final em que ele está olhando para sua filha, a primeira filha maior na escola, que vai entrar na salinha, volta, olha para ele, e ele está ali, né? Atento e totalmente presente naquele pequeno detalhe de dar um tchau, mandar um beijinho para sua filha. Isso naturalmente que fez pensar na minha vida. Eu tenho 3 meninas, eu levo na escola, eu busco. Ali temos um jogo entre eu e a Marjorie, então acontece algumas coisas dessas. E eu pensei sobre esses trajetos que eu faço também, né? Então aquilo é muito impactante. E eu consigo lembrar de quando a minha primeira filha saía da escola, tinha uns 4 anos, e vinha correndo na minha direção. E foi um período difícil para mim na minha vida, em que passei por um processo aí de burnout, de distimia, uma depressão prolongada, não muito severa, mas prolongada. Me fez pensar naqueles momentos em que eu olhava para minha filha, né, e ela vinha na minha direção, como nós temos que curtir esses momentos extraordinários no ordinário da vida,
nas coisas absolutamente simples. Tem uma observação que eu queria destacar também, que como que a vida desse rapaz, do filme, ele está conectado em rede com outras coisas. Ou seja, à medida em que ele volta e muda uma coisa, ele percebe que se aquilo não foi bom, ele tem que voltar outra vez e rearranjar as decisões. E a nossa vida também está assim, não é? Deus, acho que olha para as nossas histórias dentro da grande história dele, a grande história da redenção. Nós é que temos a tendência de sermos extremamente individualistas e autonomistas, autônomos demais, de pensar que a vida é só sobre nós, é só sobre a nossa felicidade, sobre a nossa alegria, então a gente não pode sofrer, a gente tem que evitar tudo. Se eu pudesse voltar lá atrás, mudaria tais e tais coisas, mas está tudo em rede. E Deus está gerindo as nossas histórias dentro da grande história da redenção para nos tornar iguais a Jesus. E isso é muita coisa. Pegar a gente com esse coração, né, com esse jeito de ser, né, um coração endurecido, rebelde, contrário à natureza de Deus. E Deus pegar isso e fazer uma nova vida e nos tornar parecidos com Jesus é muita coisa. E Deus está trabalhando isso através das diversas circunstâncias, até das coisas ruins que nos acontecem. E tudo isso está conectado para o nosso bem, porque às vezes não é o nosso bem na perspectiva da felicidade secular. Mas o que aquilo vai gerar na nossa geração, nos nossos filhos, nos nossos netos? E Deus consegue ver isso. Até em quem ainda não existe, Ele na sua soberania está vendo o que aquela dor ou o que aquele problema vai gerar nas decisões que tomamos aqui, ali na frente com a nossa segunda geração, com a nossa terceira. Né? Então é bonito de perceber que Deus está trabalhando em tudo. Né? É o texto de Jeremias 29, né? Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar no futuro uma esperança. Ele fala aquilo para a geração que é a segunda, que está voltando da Babilônia para reconstruir Jerusalém. Né? Então, eu deixo aqui, eu acho que essa né, concordo, corroboro com essa coisa da esperança. Amém. Amém. É isso. Acho que vamos então. Vamos Nosso pro final. tempo é chegado aí, né? Nosso tempo é Sim. chegado. Tem alguma consideração final, Adriel? Tem. Queira falar? Quem diria? Não, é só uma reflexão mesmo. O filme, ele mostra bem, assim, tu vai chegando para o final, ele começa a aprender realmente. Tem a situação de ele não querer mais, não precisar mais voltar, porque ele já tá aproveitando a vida ao seu máximo, vamos dizer assim, né? E que a gente possa utilizar esse pequeno trecho, né, para refletir e ser grato a Deus, né? Desde que a gente acorda até a gente deitar, porque o sol só nasce por causa da sua misericórdia, Amém. sabe? Esse é um apanhado do filme que eu peguei pra mim, sabe? Tipo, quantas vezes a gente tá reclamando, murmurando, enquanto só o simples fato do sol nascer já é motivo da gente ser grato eternamente a Deus, né? Todo ser que respira louve o Senhor. O salmista. Olha, Amém. Rodrigo. eu queria falar de. Posso indicar uma música? À Força, vontade. claro. Só não pode pôr pra tocar, porque senão a mãe Não. pode cair. Pessoal aí de casa, Gerson Borges e Paulo Nazaré, a música Hoje. Música espetacular. Gerson Borges e Paulo Nazaré, procura lá Tem hoje. no Spotify, YouTube. Exatamente. Ok. E fantástica sobre o aproveitamento do agora em Deus. Tá bom? Maravilha. Pronto, olha, de conclusões finais aí, agradecer o tempo de todo mundo que esteve aqui com a gente, tanto quem esteve assistindo quanto quem estava aqui na mesa com a gente. Foi um tempo muito bom.